Satisfação para todos os espíritas, a nova sede da Federação Espírita Portuguesa. Na ocasião, temos a gratíssima oportunidade de oferecer um curso missionário sobre mediunidade dado pela nossa irmã ideal, Gláucia Correia. Vai discorrer, como estamos todos informados, sobre mediunidade e tem credenciais mais do que suficientes para esse trabalho, já que a sua experiência lhe dá bastante segurança na matéria. A nossa irmã Gláucia é espírita, trabalhou largos anos na União Espírita de Alagoinhas, no estado da Bahia. Lá dirigiu exatamente o Departamento de Educação da Mediunidade, além de fazer parte da equipa diretiva da instituição. Além da prática espírita comum, tem também dedicado o seu tempo à pesquisa, não apenas prática, mas também científica. E assim tem colaborado com outros investigadores nossos conhecidos, como Clóvis Tavares, Henrique Rodrigues, que já nos visitou, que é um parapsicólogo bastante prestigiado, e participou também em pesquisas no Instituto de Pesquisas Psíquicas da Bahia, com sede na nossa muito conhecida Mansão do Caminho. A nossa irmã dispôs-se a dar a sua colaboração e temos o prazer de hoje começar a aproveitar essa colaboração. E assim, aqui a temos, há ainda um tópico de bastante interesse, que é a vida profissional da nossa irmã, que é psiquiatra, além de que investiga também na área de psicoterapia, na linha de orientação transpessoal. Portanto, é uma pessoa com bastantes credenciais, de que apenas dei tópicos principais, para que nós ouçamos a sua exposição atualizada e assim contribuamos todos com a sua ajuda para o progresso do conhecimento da doutrina espírita e da cultura espírita. E então passo a palavra à nossa irmã Gláucia Correia. Nós possamos ter 2 dias com bastante harmonia e possamos, nesses 2 dias, aprendermos um pouco mais juntos. Nós estamos começando agora às 15 horas e programamos mais ou menos o que está na folha que vocês já receberam. Então, nós faremos de 15 às 16 horas este módulo 1. Das 16 horas às 16h15, faremos uma prática, se tudo correr nos tempos programados. E 16h15 às 16h30 vai ser um tempo para perguntas. Portanto, as pessoas que queiram fazer perguntas, nós temos ali à mesa, à disposição, alguns papéis em branco, e podem fazer a pergunta e enviarem para a primeira fila. Alguém aqui na primeira fila vai fazer a gentileza de nos trazer as perguntas, tá bem? Depois, nós teremos um intervalo de 10 minutos e voltaremos às nossas atividades às 16h45, quando faremos o segundo módulo, e depois, às 17h45, daremos mais 15 minutos para perguntas. Inicialmente, antes de passarmos para a nossa apresentação, eu gostaria de agradecer a casa que está nos acolhendo, a Federação Espírita Portuguesa,
Agradecer também a vocês que estão aqui participando, deixando seus lares na tarde de sábado para estarem aqui conosco. Agradecer a espiritualidade amiga que nos orienta nesse trabalho e também as pessoas que no dia de hoje e antes do dia de hoje estiveram trabalhando para que esse evento pudesse ser realizado. Nós vamos passar aqui algumas transparências e me foi pedido para passar essa primeira transparência, eu não tenho culpa nenhuma, e é assim. Aniversário. Faz hoje anos que nascia um menino a quem foi dado o nome de Vitor Moura Féria. Conhecem? Aqui vai uma ajuda. É o vice-presidente da FEP, tem bigode. Que tal se cantarmos os parabéns a você? Então, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Vitor. Uma salva de palmas. Então que o menino... Não esqueça de tratar, não. E a vida contém. Tenham muita saúde e adidos também. Isso. Então recebo nossas congratulações pelo dia de hoje. Obrigado. Eu gostaria também de pedir desde já a tolerância caridosa de vocês para o meu português brasileiro, tá bem? Então eu vou tentar falar devagar para que me possa fazer compreendida por vocês e, no entanto, vocês vão desculpando desde já também as transparências que estão feitas em português brasileiro, tá bem? Tá bem. Bom, então, para um assunto tão polêmico que é a mediunidade, nós escolhemos para iniciarmos essa abordagem, trazendo algumas definições que já são de alguma forma conhecidas por vocês, para discutirmos algumas coisas sobre elas. A primeira é de Bezerra de Menezes, do livro Bezerra, Chico e Você. E essa definição aí: mediunidade é glorioso caminho de resgate espiritual, com sublime ascensão aos cimos da vida. A segunda definição de Emmanuel, do livro O Espiritismo Explica, que é: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Para completar esse bloco de definições, eu trouxe mais uma definição de Cícero Pereira, do livro Mediunidade e Evolução, que nos dá a seguinte definição: mediunidade no presente é débito no passado. E a última, de Martins Peralva, de um livro bastante conhecido, que é Mediunidade e Evolução. Mediunidade em si é obra de reabilitação. Eu trouxe essas definições para que a gente possa perceber que muitas vezes elas são um bocado mal interpretadas no nosso meio espírita. E se tem a noção de mediunidade como se fosse algo pesado, difícil, um sacrifício que as pessoas portadoras dela tivessem que passar para terem um resgate, uma solução dos seus problemas kármicos. E nós não concordamos muito com essa ideia, muito embora não deixemos de concordar que a mediunidade é também resgate, é também uma forma de ressarcir débitos. Um outro grupo de definições está para esse tipo de definição, que foi dada por Caibar Chutra no livro Médiuns e Mediunidades, e define: mediunidade é um dom concedido por Deus para a demonstração da imortalidade e das relações que devem existir entre o mundo terreno e o mundo espiritual, estabelecendo assim o auxílio recíproco das duas humanidades. E esse tipo de definição, que não está incorreta, está coerente, também suscita em algumas pessoas um outro tipo de comportamento em relação à mediunidade,
que é de achar que a mediunidade é um dom especial, é uma aptidão privilegiada dos que a possuem, é um privilégio daquelas pessoas que trabalham com a mediunidade. Também não podemos concordar com esse tipo de definição. Ou seja, então não devemos pensar ou não pensamos que a mediunidade seja nem um dom, uma aptidão que algumas pessoas privilegiadas as têm, não é? Se acreditamos num Deus justo e bom, por que daria alguns privilégios a alguém e não daria a outros? Então vamos ver depois por que a mediunidade acontece nas pessoas, não pelo esse prisma de entendê-la como um privilégio, nem tão pouco como aquela noção de mediunidade como algo pesado, sacrificioso, que realmente requer sacrifícios às vezes, mas não como aquela coisa pesada que traz somente sofrimento, né? E assim escolhemos uma definição que para nós é uma definição talvez mais acertada para o nosso ponto de vista, e é a seguinte: é um instrumento programado para o serviço do amor e do esclarecimento da criatura humana. Ou então, essa outra definição dos livros dos médiuns, que somente diz faculdade dos médiuns. Mediunidade seria a faculdade dos médiuns. Portanto, essas noções iniciais é somente para fazer um crivo nessa noção de que a mediunidade seria um sacrifício doloroso e penalizante da pessoa que a possui, e também um dom especial que algumas pessoas têm como um privilégio. Bom, que são noções que nós não concordamos. Trouxe aqui também uma definição de mediunidade, de médium, do Livro dos Médiuns, do capítulo 14 dos Livros dos Médiuns. E acho que é uma definição que é importante e temos que começar a partir dessa definição a discutir alguns pontos de vista. E eu vou lê-las para vocês. Bom, médium, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Portanto, eu vou sublinhar aqui a palavra sente. Sendo médium, então, aquele que registra de alguma forma a influência dos espíritos. Com isso, o que é que nós queremos dizer? Nós vamos ver que Kardec, em muitas passagens do Livro dos Médiuns, chamou a atenção para que nós só deveríamos chamar de médiuns aquelas pessoas que tivessem a faculdade mediúnica de uma forma que apresentassem a faculdade mediúnica de uma forma ostensiva, né? E nós ouvimos muito dizer: ah, mas se no centro espírita dizem que todos nós somos médiuns, por que eu não sinto nada? Não é? Só sinto arrepio no dia que faz muito frio. Não sinto mais nada a não ser da interferência espiritual. Então, por que eu não sinto nada, já que todos nós somos médiuns? Então, é uma coisa que nós costumamos ouvir. Em certo sentido, isso pode ser aceitado, não é? Mas Kardec não nos quis dizer isso nas suas definições. Então, ele nos chamou a atenção para que médium seria todo aquele que sentisse em qualquer grau a influência dos espíritos. E nós chamamos a atenção que a definição de Kardec não foi somos todos nós que sentimos a influência dos espíritos. Se ele quisesse dizer que todos nós somos médiuns, ele diria: médium somos todos nós que registramos ou sentimos em algum grau de influência os espíritos. No entanto, ele colocou: é todo aquele que sente, portanto, que registra de alguma forma ou em algum grau de intensidade a influência espiritual. Sendo essa faculdade inerente ao homem, não constitui privilégio de ninguém. Isso é bom grifar também essa palavra: não constitui privilégio de ninguém, porque muitas vezes nós incorremos em alguns riscos de endeusarmos os médiuns, né? Porque achamos que os médiuns têm capacidades extraordinárias, além das normais, sobrenaturais ou coisa parecida. Então, sendo essa faculdade inerente ao homem, não constitui privilégio de ninguém. E assim é porque poucas há que não tenham algum rudimento dela.
sempre quando eu dou essa definição em alguma palestra ou coisa assim, eu também trago o livro dos médiuns, porque tem pessoas que dizem assim, eu nunca vi isso escrito no livro dos médiuns, não é? Mas exatamente aqui, no capítulo 15, na página 181 dessa edição da FEP. Então, poucas há que não tenham algum rudimento dela. Se Kardec diz que poucas há que não tenham algum rudimento dela, é porque há algumas que não têm algum rudimento, não é? Então, tem pessoas que são de todo refratárias à influência espiritual, muito embora essas pessoas sejam raras. Pode-se, pois, dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiums. Entretanto, essa denominação só se aplica àquelas cuja faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de alguma intensidade. Então, aquela pessoa que viu um espírito na infância, sentiu um arrepio no momento de morrer, não é considerada como médium. É considerado como médium aquele que registra em uma intensidade ostensiva a influência espiritual. E para falarmos sobre mediunidade, temos que definir bem o que é que nós vamos chamar de médium e o que é que nós não vamos chamar de médium. Algumas pessoas discordam dessa definição ou dessa postura e dizem assim, mas no livro dos Espíritos diz que todos nós somos influenciados pelos Espíritos, muito mais do que pensamos, eles que nos dirigem, não é? É uma pergunta do livro dos Espíritos e essa é a resposta. Mas essa resposta está no capítulo da influência oculta, a influência oculta na mente das pessoas. Ou seja, o capítulo A Influência Oculta no Pensamento é o nome do capítulo. E se é oculta, não é sentida. Aquilo que é oculto não é registrado. Portanto, não passaria por essa definição que Kardec quis nos dar. Então, essa é a definição que nós vamos buscar para definir quando nós falarmos de mediunidade. Eu trouxe também aqui no Livro dos Médiuns algumas outras citações em que Kardec defende essa posição de que nós não deveríamos considerar todas as pessoas como médiuns. Todos nós somos potencialmente médiuns. Todos nós somos medianeiros de muitas coisas na rua, no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que varre a rua é um medianeiro da limpeza. Um médico é um medianeiro da saúde. Mas, como médium, pessoa que é capaz de comunicar-se com o mundo espiritual, só consideraremos aqui aquelas pessoas que tiverem a faculdade de forma ostensiva. Logo na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Existem 36 passagens contadas nesse Livro dos Médiuns que Kardec afirma dessa forma que nós não deveríamos considerar todos nós como os médiuns. Depois, nessa mesma página, ele diz assim: como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Então, se existem aqueles que são médiuns, existem também aqueles que não são médiuns. Depois, também ainda no próximo capítulo, ele dá a seguinte definição: não foram nem os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvesse espíritas e médiuns. Ou seja, ele faz novamente uma outra distinção entre espíritas e médiuns. Regra geral: quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva, quer dizer, seja ou não médium, creia ou não creia. E assim, para quem se interessar, depois eu mostro as outras passagens, que são 36 no Livro dos Médiuns, só no Livro dos Médiuns.
Então, e as outras pessoas que seriam capazes de produzir essa fenomenologia sem o concurso dos espíritos? Que nome teriam? Não é? Então, nós trouxemos aqui a definição de sensitivo, que Kardec não falou nas obras da codificação kardeciana em sensitivo. Ele falou em homens elétricos, que eram pessoas que eram dotadas de uma capacidade inata e de produzir uma fenomenologia, vamos dizer, entre aspas, paranormal. Então, o sensitivo seria o indivíduo capaz de, por si só, produzir os fenômenos paranormais. E esse paranormal não deve ser entendido como sobrenatural. Deve ser entendido como ao lado dos fenômenos naturais. Então, pode dar-se que no momento em que o espírito o assista e que, utilizando de suas disposições naturais, produza um fenômeno. Ou seja, o sensitivo pode, naquele momento, ser assistido por um espírito e produzir um fenômeno mediúnico. Mas o sensitivo seria aquele que tem capacidade de, por si só, executar um fenômeno paranormal. Então, nós vamos ver daqui a pouco que todo médium seria um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Bom, dentro dessa abordagem, nós trouxemos aqui uma definição dos fenômenos paranormais que depois foi substituída por essa terminologia que são os fenômenos psi. Se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem assim, tá bem? Porque eu tenho uma tendência de disparar e quando eu vejo, já estou falando muito rápido. Então, os fenômenos psi é uma letra grega, a 23ª letra do alfabeto grego, e foi escolhida por 2 professores de uma universidade para definir os fenômenos paranormais, para que eles estivessem destituídos de preconceitos na sua apresentação e avaliação dentro das instituições acadêmicas. Então, eles escolheram o psi, porque não seriam fenômenos mediúnicos, nem seriam fenômenos espíritas, nem seriam fenômenos espiritualistas, metafísicos, parapsicológicos, seriam somente fenômenos psi. E os fenômenos psi têm uma causa única, que é o espírito humano, seja ele um fenômeno anímico ou seja ele um fenômeno mediúnico. Os fenômenos anímicos foram principalmente estudados pela parapsicologia. Antes dela, também foram estudados por Ernesto Bozano, Alexandre Aksakov, que tem livros editados e que nós temos de fácil acesso. Então, esses fenômenos anímicos foram estudados principalmente pela parapsicologia a partir de 1940, quando foi fundada por Joseph Banks Rhine, na Universidade de Duke, na Califórnia. Então, esses fenômenos anímicos, principalmente estudados pela parapsicologia, e os fenômenos mediúnicos, principalmente estudados pela doutrina espírita. No Espiritismo, nós passamos muito rapidamente no estudo, por cima dos estudos dos fenômenos anímicos. E na parapsicologia, também se passa muito rapidamente pelo estudo dos fenômenos mediúnicos. Pouco se estuda os fenômenos anímicos dentro da doutrina espírita, o que é de fundamental importância para até o próprio entendimento do fenômeno mediúnico. Porque o fenômeno mediúnico tem base num fenômeno anímico, já que nós entendemos que todo médium é sensitivo. E o sensitivo é aquele que é capaz de executar o fenômeno anímico. Então, dentro dos fenômenos anímicos, nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo a telepatia, que tem assim uma importância fundamental dentro desse estudo, porque é a base do processo mediúnico. Se houver tempo, espero que sim, nós iremos fazer, no final dessa apresentação desse primeiro módulo, uma prática onde nós vamos testar um pouco as nossas capacidades paranormais. Então, como todos nós somos
sensitivos, uns mais, outros menos. Vamos testar um pouco como é que está a nossa capacidade telepática. E a telepatia é a base do processo mediúnico que vai ser mais estudado logo após no próximo módulo. A telepatia, ela foi bastante estudada pelos russos e também pelos americanos, né? Foi quem mais estudou os fenômenos, até hoje quem mais estudou os fenômenos anímicos foram os americanos e foram também os russos, né? E eles relatam uma larga experiência desse processo, por exemplo, fazendo testes de telepatia entre Moscou e os Estados Unidos, com um telepata em Moscou e um receptor nos Estados Unidos para receberem a mensagem que o telepata está dizendo, né? Segundo um sensitivo russo, Karl Nikolaev, para duas pessoas que têm afinidade, não há distância que a telepatia separe, ou seja, não há distância que possa separar essas duas pessoas, porque elas podem se comunicar telepaticamente. E ele próprio foi uma das pessoas que estudou bastante nesse campo, essas experiências, fazendo experimentos entre sensitivos, entre Moscou e Sibéria, para aferir o nível de captação telepática entre essas pessoas. Outros exemplos. A vidência. A vidência é tida por alguns parapsicólogos como uma faculdade anímica, que pode ser utilizada mediunicamente, né? Então, a vidência seria a visão dentro de um mesmo local, de uma outra realidade. Se considera também, por alguns outros autores, a vidência como um fenômeno somente mediúnico, mas de base anímica. A clarividência, que seria a visão sem estar limitada pelas dimensões do tempo e do espaço, né? Também seria um processo anímico, que, porém, poderia ser utilizado mediunicamente. Como é que isso acontece? Por exemplo, a clarividência, eu posso estar aqui e posso estar prevendo, através da pré-cognição, que é uma das divisões da clarividência, um acontecimento que vai suceder daqui a 1 hora em Lisboa. Isso não é uma faculdade mediúnica, isso é uma faculdade anímica. Mas, se nesse momento, utilizando-se da minha capacidade anímica, um espírito vem e me diz, irá acontecer daqui a 1 hora isso em Lisboa, isso deixa de ser uma faculdade anímica e passa a ser um fenômeno mediúnico. Então, para existir um fenômeno mediúnico, tem que existir a presença do espírito ou alma, espírito enquanto ente desencarnado e alma enquanto espírito encarnado, para que o processo suceda. A clarividência, ela também pode ser de duas outras maneiras. Ela pode ser para o futuro, que é a pré-cognição, a retrocognição e a simulcognição, ou cognição. Então, eu posso prever algo que está acontecendo nesse mesmo momento, no outro lado do mundo, não é? A esse mesmo instante, eu posso ver alguma coisa sem estar limitado pelas dimensões do tempo e do espaço. Isso chama-se cognição. No entanto, um espírito pode utilizar-se dessa minha faculdade e pode me dizer que algo está acontecendo nesse momento em outro lugar do mundo. E então deixa de ser um fenômeno anímico e passa a ser um fenômeno mediúnico. E a mesma coisa pode acontecer com a retrocognição. Por exemplo, eu posso pegar esse objeto, que é o fenômeno da psicometria, não é? Pegar nesse objeto e dizer, esse objeto pertenceu a Elizabeth tanta, não é? Ou pertenceu ao rei D. João tanto, e pelo fenômeno da retrocognição perceber, sentir emoções ou sentimentos que já aconteceram. No entanto, se neste momento o espírito estiver me dizendo o que é que aconteceu com este objeto, isso deixa de ser uma faculdade puramente anímica e passa a ser uma faculdade mediúnica. O importante é percebermos que na base do processo está um fenômeno anímico. Na base do processo mediúnico se encontra um processo anímico, da própria alma.
Tudo isso é diferente, pode estar fazendo confusão na mente de algumas pessoas, porque é diferente do animismo nas comunicações mediúnicas, que nós vamos ver mais tarde. Ou seja, no espiritismo, na doutrina espírita e geralmente nos centros espíritas, é muito falado sobre a influência anímica nas comunicações, ou é discutido, porque é um problema de ordem do dia nas reuniões mediúnicas, não é? Ou seja, o que é meu, o que é que não é meu, o que é espiritual, o que é que não é espiritual. Então ocorre muito como dúvida na mente do médium, principalmente aqueles que são principiantes no desempenho da faculdade mediúnica. Isto é diferente da faculdade anímica. A isso nós vamos chamar de influência anímica nas comunicações mediúnicas. E vamos ver mais tarde no segundo módulo. Bom, então outros exemplos. Temos a psicocinésia, ou psicocinesia como chamam os brasileiros. Psicocinesia, que é o movimento de objetos através da ação da mente, portanto, é uma faculdade anímica que pode ser também utilizada mediunicamente, não é? Porque os espíritos naquele momento podem associar as suas energias à energia do sensitivo e também ajudarem para a execução do fenômeno. A projeção da consciência, não é? Ou seja, o fenômeno da bilocação. O fenômeno da bilocação seria termos a capacidade de nos deslocarmos a nível espiritual, através do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, né, para um outro local. Então, a projeção da consciência seria uma faculdade anímica. O que os espíritos falam nos livros é que, geralmente, quando ocorre a bicorporiedade, que é o fenômeno da bilocação, mas materialização em outro local. Eu estou aqui, vou me desprender, ou o meu perispírito irá se desprender, isso é o fenômeno da bilocação. Vou a um outro sítio e lá eu me materializo. A minha consciência aqui fica embotada, paralisada, e lá até eu posso falar e posso me comunicar com as pessoas. Que eles falam que geralmente nos fenômenos de bicorporiedade existe a interferência espiritual para que ela ocorra. Né? Mas a base do fenômeno da projeção da consciência, ou viagem astral, ou bilocação, ou deslocamento, é um fenômeno anímico. E a memória extracerebral, que hoje em dia é bastante utilizada como pesquisa na área da parapsicologia, que é o fato de as pessoas recordarem de memórias, de recordações que não estão registradas no seu arcabouço memorial da vida atual. Então, existem muitos relatos de crianças que, por exemplo, falam diversas línguas ou que lembram o sítio onde moraram em outra encarnação e reconhecem os pais, os familiares. Então, a isso se chama memória extracerebral e também é uma faculdade anímica. O que ocorre muito também no nosso meio espírita, que é um pouco por falta de informação, é que nós próprios, os espíritas, é que ajudamos para que todo o fenômeno que ocorra, nós tenhamos uma interpretação como fenômeno mediúnico. E somos nós os primeiros a dizer, isso é mediunidade. Mas fulano tem uma mediunidade. Quantas vezes nós ouvimos dizer assim, uma criança que recordou do passado, mas fulano é médium desde pequeno, ele lembra de coisas que aconteceram numa outra vida, e isso não é mediunidade. Isso é uma faculdade anímica e faz parte dos fenômenos anímicos que pelos sensitivos são produzidos. Então, nós próprios somos mais desinformados acerca da fenomenologia paranormal. E nenhum fenômeno, nenhuma classe de fenômeno, nem a outra classe de fenômeno logra explicar o conjunto dos fenômenos paranormais. O fenômeno dos conjuntos paranormais engloba as duas classes, que são os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos, mas nem tudo é animismo e nem tudo é mediunidade. E nós somos os primeiros a dizer, é mediunidade. O fulano é médium, precisa praticar.
Não pode deixar de ir à reunião, sem, no entanto, antes perceber se será que é realmente mediunidade ou uma faculdade anímica que pode ser trabalhada não necessariamente numa reunião mediúnica, né? Sobre isso nós vamos falar também em outro módulo mais um pouco. E dentro dos fenômenos mediúnicos, nós teríamos o fenômeno da psicofonia, que também é entendido como incorporação mediúnica, termo esse que não é muito adequado, muito embora seja o mais utilizado, que é mais fácil falar que fulano incorporou o espírito do que fulano deu uma psicofonia de alguém, não é? Então, o fenômeno de incorporação não é um fenômeno muito, não é uma denominação muito correta, porque subentende que um espírito possa incorporar dentro de outra pessoa. Ou seja, o prefixo in significa dentro. E na realidade, nenhum espírito entra dentro de ninguém. Quem assistiu aquele filme no Brasil vai Ghost, aqui o Espírito do Amor, né? Então, esse filme foi bastante interessante porque despertou a população leiga para algumas realidades, mas no outro âmbito prestou muito de serviço à doutrina espírita, porque lá mostra, né, a Ada Mãe, que é a médium, a sensitiva, que recebia e incorporava ali dentro o espírito, e ele entrava lá dentro, dava uma sacudidelas assim e falava na voz do espírito que estava lá querendo comunicar. E na realidade, incorporação, quando se entende como in dentro, não existe. Ou seja, a ligação é telepática, é uma ligação que se faz mente a mente, existindo a transmissão. Entendemos como telepatia a transmissão de pensamentos, de sentimentos, de sensações e de emoções. Então, não somente se passa a ideia, mas passa todo um conjunto de sensações físicas e mentais que estão relacionadas à ideia que o espírito comunicante está transmitindo. Então, seria essa a psicofonia. A psicografia, que é no livro dos médiuns, fala que naquela altura era a faculdade mediúnica que mais existia, naquela altura, eu friso, porque hoje em dia é muito mais frequente nos centros espíritas a faculdade da psicofonia. Tanto que existe um capítulo especial no livro dos médiuns, que é como desenvolver a faculdade da escrita, né? E hoje em dia é muito mais frequente as comunicações de psicofonia nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas. A psicopictoriografia, ou psicopictografia, é a mesma definição, que é a pintura mediúnica. E nós vamos falar um bocado mais sobre isso quando falarmos no quarto módulo sobre o espírito crítico e mediunidade, não é? Porque às vezes uma pessoa é só pintar e escrever Renoir, ou então pintou e escreveu um outro nome de um pintor famoso e é reconhecido automaticamente e sem nenhum espírito de criticidade como aquela pessoa desencarnada que era um pintor conhecido e famoso. Então, portanto, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, de manhã, e sobre o espírito crítico nas comunicações mediúnicas. A pneumatografia, que é a escrita direta, que hoje em dia não é um fenômeno muito comum, pelo menos dentro do que eu tenho conhecimento, do que tenho pesquisado nessa área, é muito infrequente, que é a possibilidade de se receberem comunicações de uma forma, por exemplo, eu pego um livro, guardo aquele livro, ou na época de Kardec foram feitos muitos experimentos dessa ordem, tipo lacrarem um cofre e colocarem lá dentro um papel, selarem o cadeado do cofre com cera ou então com algum selo, para que se fosse aberto seria percebido, e depois lá dentro, o papel que estava inicialmente em branco se encontrar com alguma mensagem. Ou então dentro de um livro e etc. Isso se chama de escrita direta, é a escrita sem a mão do médium. A cirurgia mediúnica e os fenômenos de materialização. Então aqui só são alguns exemplos rápidos sobre os fenômenos anímicos e os mediúnicos.
uma complementação dessa ideia, nessa outra transparência, que nos mostra o seguinte. Então, o fenômeno psi, ou a faculdade psi, ela originaria os fenômenos paranormais. Os fenômenos paranormais estariam englobando os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Dentro dos fenômenos paranormais, para a parapsicologia definiu esses fenômenos em psigama, psicapa e psiteta. Os fenômenos psigama seriam aqueles fenômenos que ocorreriam numa ordem subjetiva, em um campo de atuação subjetivo. Os fenômenos capa seriam aqueles que seriam aferidos, não é? E seriam fenômenos objetivos, seriam aqueles fenômenos que impressionam a matéria. E para a parapsicologia teríamos os fenômenos psiteta, que é a 8ª letra do alfabeto grego e primeira letra do nome Thanatos, que quer dizer morte. E foi designada essa nova classe de fenômenos, que também não é aceita por todos os parapsicólogos, né? E foi descrita para definir os fenômenos que tinham uma origem desconhecida e provavelmente uma origem espiritual, que seriam os fenômenos mediúnicos. Dentro dos fenômenos psigama, nós teríamos, isso aqui é um fenômeno anímico, definido pela parapsicologia, e nós teríamos os fenômenos de percepção extrasensorial. O que é a percepção extrasensorial? É a percepção além dos sentidos físicos materiais. Uma percepção que ocorre sem estar limitada pela nossa visão, pelo nosso tato, pelo nosso olfato, pelo nosso paladar e etc. Então, como exemplo, nós teríamos a telepatia e experiências bastante significativas são descritas da telepatia e da clarividência num livro que se intitula As Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, né? E esse livro descreve muito alguma fenomenologia sobre essas duas classes de fenômenos que são bastante significativas. Por exemplo, o fenômeno da telepatia. Ele conta nesse livro o fenômeno de Wolf Pessin, que era um telepata e um sensitivo alemão, que ele predisse a morte de Hitler. Então, ele foi caçado pelas pessoas, pelos nazistas que queriam matá-lo. E foi oferecido 200.000 marcos alemães para quem encontrasse Wolf Pessin. Logicamente, ele fugiu e se refugiou na Rússia. E foi estudado por um parapsicólogo chamado Leonid Vassiliev, que estudou a sua faculdade paranormal. Certa feita, conta esse livro, que Wolf Pessin foi preso, e ele preso, influenciando telepaticamente o soldado que tomava conta da sua cela, ordenou mentalmente que aquele soldado se abrisse a sua cela. Só que ele tinha que passar por um corredor onde tinham outros soldados. E assim ele fez tranquilamente, mandando uma mensagem telepática que as pessoas ignorassem a passagem dele. E por fim ele tinha que sair da prisão. E assim também ele fez e chegou na Rússia dessa forma, né? E essas e outras experiências que parecem para nós um bocado distantes da realidade são contadas nesse livro, que é bastante interessante. Conta também um outro caso de uma sensitiva russa chamada Nelia Mikhailova, ou Nina Kulagina, que era o seu pseudônimo. E essa senhora, ela participou dos campos de batalha na Revolução Russa. E foi atingida nos 2 olhos, ficando com uma cegueira temporária. Foi levada para um hospital e, chegando nesse hospital, ela pediu para ela passar o tempo, dessem a ela linhas para que ela pudesse costurar. E ela pegava as linhas, os médicos começaram a observar que ela pegava as linhas no saco de linhas sem saber qual era a cor, e era exatamente a cor que ela queria. Ela dizia, vou pegar agora a cor verde. E pegava a cor verde e fazia o seu bordado. Isso foi observado pelos médicos dessa sensitiva russa e foi chamado esse outro parapsicólogo chamado Leonid Vassiliev, que também estudou a paranormalidade dessa sensitiva. E assim como essas, tem Bárbara Ivanova, tem Uri Geller no Brasil, tem na literatura espírita Carmine Mirabelli, que era um grande sensitivo e médium também. Tem Rosa Kuleshova, que é uma outra sensitiva russa,
que tem fenômenos extraordinariamente interessantes para serem observados e uma enormidade de outros sensitivos que daria para a gente ficar falando aqui a tarde toda só sobre eles. Nos fenômenos de PK, seriam os fenômenos de psicocinesia, foram designados por essa abreviação, e os fenômenos mediúnicos, que dentro da doutrina espírita também tiveram a separação entre fenômenos objetivos, que seriam aqueles fenômenos onde nós poderíamos observar a impressão na matéria, seriam os fenômenos de materialização, de efeito físico, de mesas girantes, e etc., dos RAPs, que são as batidas, a tipologia, e etc., e os fenômenos subjetivos, que seriam a psicofonia, a psicografia, e etc. Não sei se eu não sei se posso fazer uma questão agora ou se nós orientamos quem quiser fazer perguntas, faça as perguntas, depois no final nós teremos 15 minutos, será 16h15, as pessoas vão passando para frente, para os primeiros da fila, e nós podemos recolher e depois as perguntas vêm para a mesa, tá bem? Bom, então, para concluir essa parte, nós vamos mostrar aqui a seguinte transparência. Logo, resumindo, os fenômenos paranormais ou fenômenos não mediúnicos só ocorre com um figurante, que é o sensitivo. O agente é a sua alma, que é o espírito encarnado, que opera por si mesmo, sem assistência de um outro espírito ou de uma outra alma. Por quê? Por que nós colocamos aí espírito e alma? Porque eu posso, estando em uma reunião, me deslocar e me comunicar-me em uma outra reunião. Ou estando em casa, posso estar na reunião e comunicar-me enquanto espírito desprendido do corpo, mais encarnado, em uma outra reunião. Então, o fenômeno não mediúnico não existiria essa interferência. Fica excluída a possibilidade de qualquer relação entre espírito e sensitivo, e nem o sensitivo é médio, nem o fenômeno é mediúnico. Nessa outra transparência, os fenômenos mediúnicos são necessários pelo menos o agente, que é o espírito ou a alma, como eu já exemplifiquei nesse instante, e o sensitivo. Nesse caso, faz-se necessária a relação entre eles, e nestes casos o sensitivo desempenha o papel de médium. Portanto, porque existe a presença do espírito ou da alma para que o fenômeno ocorra. Essa transparência, eu vou trazer aqui essa ideia, que é a ideia encontrada num livro que se chama Você e a Mediunidade, que é um livro que deve ser estudado pelas pessoas que pretendem praticar a mediunidade, estudar a mediunidade, que é de Mário Tamassia. Mas essa ideia não é dele. Essa ideia foi descrita por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele define a mediunidade como uma desfocagem entre o corpo espiritual e o corpo físico. Mais tarde, Gustav Scheller, também no livro A Doutrina Espírita, disse que a mediunidade é a descentralização dos princípios constitutivos do médium. E Mário Tamassia tenta decifrar essa história, né, de ser desfocagem ou não, e define que a mediunidade ocorre por dois motivos na vida da pessoa: por irregularidade de vivências ou por sublimação de vivências. Portanto, uma pessoa que teve uma vida anterior, uma vida sublimada de atitudes com valor ético e moral desenvolvidos, pode apresentar-se médium. Portanto, não é somente os miseráveis que foram maus na vida passada que têm a mediunidade. E também, ou por uma irregularidade de vivências, a pessoa tenha tido uma vida muito desregrada, pode ter ocasionado essa desfocagem no corpo espiritual e apresentar a mediunidade. E o que é que Mário Tamassia chama de desfocagem? Desfocagem seria
a possibilidade de expansão perispiritual do médium. Ou seja, a maior ou menor capacidade de expandir o corpo espiritual e, portanto, entrar em comunicação ou sentir o mundo dos espíritos por causa dessa maior expansão ou deslocamento perispiritual. Ele fala que essas irregularidades ou sublimação de vivências é que poderiam ocasionar essa desfocagem, propiciar essa separação parcial do perispírito do corpo físico, e isso ser utilizado pelos espíritos para sensibilizar o perispírito do médium e, por fim, até mesmo o corpo físico do médium. Esse exemplo mostra mais ou menos isso. É uma ideia um pouco complicada, mas eu vou tentar decifrar um pouco mais. Nesse primeiro exemplo, aqui de vermelho foi exemplificado a energia espiritual. Então, essa energia espiritual na pessoa normal, não quer dizer que o médium seja uma pessoa anormal, né? Então, na pessoa sem apresentar uma faculdade mediúnica ostensiva, o psicossoma seria mente e corpo, perispírito e corpo físico, estaria centrado. É como se essa energia espiritual passasse e a pessoa não desse conta, não sentisse. E isso é muito comum e a gente pode exemplificar isso na prática. Por que algumas pessoas às vezes chegam num ambiente, sentem um arrepio e dizem, alguma coisa tem de estranho nesse ambiente, não é? Ou então vai aproximar de uma pessoa e fica assim, mas eu senti uma coisa ruim. Ou então senti uma coisa boa na aproximação daquela pessoa. E tem outras pessoas que não sentem isso. Então é como se o médium tivesse um nervo exposto. E esse nervo exposto é que, segundo Mário Tamassia, segundo André Luiz e segundo Gustavo Gelli, é a desfocagem perispiritual. É a capacidade de expansão perispiritual que ocasiona essa percepção. Bom, então, ainda nesse livro ele diz, aquelas pessoas que fossem capazes de expandir o psicossoma e descentrá-lo nos chakras superiores, né, no coronário, no frontal e no laríngeo, seriam aquelas pessoas que seriam os médiuns inspirados. Seriam as pessoas que não seriam médiuns ostensivos, mas sentiria ou registraria a inspiração. Segundo o livro dos médiuns, somente alguns poucos de nós não fomos inspirados em algum momento das nossas vidas, né? Então, nesse aspecto, nós poderíamos dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, nesse caso, seriam aquelas pessoas que sentiriam as influências, mas não seriam uma influência de forma ostensiva. E essa descentralização só se daria nesses 3 chakras principais. O paranormal já teria uma descentração mais profunda, seriam capazes de expandir mais o perispírito, e o médium teria capacidade de descentrar em todos os chakras. Alguns livros da literatura espírita, eles falam que a mediunidade tem muita relação com os chakras, esplênico e gástrico. E as pessoas às vezes sentem uma sensação de vazio na boca do estômago quando vão dar uma comunicação mediúnica, ou quando antecedem essas comunicações, ou então uma sensação estranha nessa área. E segundo esses autores, é por causa da descentração do funcionamento dos centros de energia, que são os chakras, a nível do chakra gástrico e esplênico. Portanto, poderia existir essa expansão perispiritual nos diversos chakras. Mas quais seriam os indícios de uma faculdade mediúnica? Nós estamos a 10 minutos para terminar e fazermos a parte prática. E, portanto, eu peço a tolerância das pessoas que já devem estar um pouquinho cansadas, não é? Então, quais seriam os sintomas que revelam os indícios da faculdade mediúnica? Bom, nós pusemos aí, em primeiro lugar, instabilidade psíquica. O que é que isso quer dizer? A pessoa, o médium, é muito influenciável pelo meio em que se encontra ou pelas pessoas com as quais se encontra.
Então, é aquele exemplo que eu dei nesse instante. É muito fácil o médium ir a um local e sentir a influência do local, do ambiente, como esse ambiente está pesado. No Brasil usa-se muito assim, esse ambiente está carregado, né? E é muito perceptível pelo médium essa percepção. Também para o lado positivo acontece, né? Eu vi uma pessoa e senti assim, uma coisa tão boa quando vi a pessoa, senti uma sensação positiva, aquela pessoa me transmitiu uma coisa tão boa, né? E isso é a influenciabilidade na comunicação pelo médium, pela percepção mediúnica. Estados de sensação de ausência, que seriam aqueles estados onde a pessoa sentiria que a sua mente abstraiu de tal forma que ela perde alguns períodos da sua vida, ou seja, alguns instantes. Isso diferencia de alguns estados classificados pela psiquiatria porque é muito temporário. Por exemplo, eu estava conversando com a pessoa e de repente abstraí a minha mente e quando voltei a pessoa continuou falando comigo, mas eu não sei mais o que é que aquela pessoa está falando, não é? Então isso também é bastante comum, esses estados de ausência. Perda de equilíbrio, eu vou tirar isso até porque às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, perda de equilíbrio, controle emocional, não quer dizer que todos os médiuns sejam pessoas descontroladas, não quer dizer isso, não é? Quer dizer que a perda de equilíbrio ou de controle emocional é que é muito fácil, o médium ele tem mais facilidade, mais labilidade no seu humor. Então, com muito mais facilidade, ele é influenciável e se estiver muito bem, pode estar muito mal. Se estiver muito mal, pode também estar muito bem. A depender das situações que ocorram ou de acordo com as influências que ele percebe. A labilidade afetiva, que é essa mudança de humor, né? A influenciabilidade de acordo com ambientes e com pessoas, que também já foi falado. Alguns tiques, tremores, espasmos, arrepios, que são chamados de parestesias, ou seja, principalmente quando a pessoa começa a desenvolver a faculdade mediúnica, não somente no início, mas sem ter um arrepio no braço, né? Isso é muito relatado. Ou sem ter um arrepio aqui na cabeça que parece que os cabelos estão todos assim, mas se tiver alguém olhando no cabelo não subiu nada, mas a pessoa está sentindo que está tudo arrepiado, né? E não é por causa do frio. Bom, então tiques, tremores, na mediúnica podem ocorrer espasmos, tremores. Certa feita, eu tenho uma lembrança engraçada de uma coisa que aconteceu uma vez. Quando eu comecei a trabalhar com mediunidade, isso já faz 15 anos, né? Então nós éramos jovens, um grupo de jovens trabalhando no centro espírita, e um dia fomos para uma reunião. Não era uma reunião mediúnica, mas todos nós estávamos em desenvolvimento mediúnico. E de repente falava-se sobre a mediunidade, sobre isso. Um de nós, né, que estávamos naquela reunião, era uma reunião de estudo mediúnico, estávamos ao redor da mesa, e um de nós começou a tremer na cadeira, mas era um tremor completamente descontrolado. Era uma coisa balançada e a pessoa sacudia na cadeira. E aí éramos 4, um começou a olhar para o outro e futucarmos o outro e falarmos, e de repente o segundo que estava junto do outro começou a tremer também. E eu era a terceira, né? Então o segundo começou a tremer. Eu estou rindo um bocado porque uma dessas pessoas está ali sentada, né? E ela pode ver se isso aí foi verdade ou não. E a segunda pessoa começou a tremer. E ela tremia. Eu disse, nossa, como eu não sinto nada, eu falava assim, eu não sinto nada, também não vou sentir essa coisa. E tremia, mas era uma coisa que a pessoa pulava, até a mão fazia isso em cima da mesa. E eu era a terceira e de repente começa a pular também. Para muito susto da minha parte, comecei a pular também. E a quarta pessoa também começou a tremer todo o corpo, né? Então, porque nós tínhamos muita afinidade, todos nós fomos captando um do outro a influência espiritual e todos nós, os 4, ficamos ali tremendo durante alguns minutos. Só depois que a reunião terminou é que alguns de nós ainda tínhamos alguns espasmos, alguns tremores, mas tudo ficou bem. Bom, a sensação de entorpecimento nos membros, isso também é muito comum fora e dentro da reunião mediúnica.
Às vezes é o braço que fica adormecido, às vezes é a mão, principalmente quando se começa a treinar a psicografia, que às vezes treinando a psicografia, na reunião mediúnica, sente a mão adormecer. Né? Isso talvez seja um sintoma de que a pessoa tenha habilidade pela psicografia. Ou então nos médiuns passistas, né? Que o passe é um processo anímico, mas naquele momento os espíritos também podem se utilizar do sensitivo e fazerem um fenômeno mediúnico. Então, e o entorpecimento das mãos também é muito comum no fenômeno do passe. As pessoas que têm facilidade em projetar energias através das mãos. Né? A sensação de vazio na boca do estômago, que por mim já foi relatada, estado agudo de sensibilidade sensorial. Isso é a pessoa ficar muito sensível a estímulos visuais, a estímulos auditivos. Por exemplo, uma pessoa fica muito audível numa reunião mediúnica, provavelmente aquele vai ser um médium audiente, não é? Ou então fica muito visual, vê luzes brilhantes, nós chamamos de escotomas, vê manchas de luz, então fica com uma hiperestesia sensorial. Manifestações de dupla ou múltipla personalidade, que diferem, que é também chamado de dupla personalidade ou múltipla personalidade na psiquiatria, porque aqui é por um período temporário e não prolongado, e sensação de que a cabeça está crescendo e o rosto deformando. Isso é muito comum na psicofonia, porque os médiuns em desenvolvimento sentem que a cabeça está crescendo, ou então o próprio corpo está se distanciando da mesa de reunião, afastando-se, crescendo muito. Isso é muito relatado. Outros sintomas é o pavor, tudo isso pode ocorrer dentro ou fora de uma reunião mediúnica. O pavor noturno, o medo de estar só ou medo do escuro. Não quer dizer que todo mundo que tenha pavor noturno ou medo de estar só seja médium, mas isso é um sintoma que acontece na maioria dos médiuns. Isso foi feito uma pesquisa e foi visto que a maioria dos médiuns tem medo de ficar só. Porque geralmente eles pensam, será que eu estou só ou tem alguém aqui? E quando não se tem bastante educação mediúnica, e já se trabalhou muito os seus medos, vai se permanecer com essa interrogação. E o medo. A audição de ruídos insólitos, quer dizer, ruídos sem sentido, não são vozes, mas são somente ruídos, que às vezes também podem ser ouvidos por outras pessoas, mas não necessariamente são ouvidos por outras pessoas, só o médium é que ouve. E movimentação de objetos no ambiente, quando da presença do médium. Devem ser excluídas as causas orgânicas, físicas, por exemplo. Uma pessoa que tem febre, é muito comum, febre alta, dar visões. Então, a gente tem que saber discernir as coisas. Ou então, uma pessoa que tem lúpus eritematoso sistêmico, né, que é uma doença, também pode ter visões. E não é nesse momento que aquela pessoa não pode ser chamada de médium. Ela pode até estar médium, mas ela não é médium. A doença pode ter fragilizado ela e ter provocado essa descompensação perispiritual, como também acontece nos processos de proximidade da morte. É muito relatado quando as pessoas estão próximas à morte, né, ao desencarne, elas sintam a presença de alguém, vejam alguém que já desencarnou, e, portanto, é essa proximidade, esse afastamento gradual que vai havendo pelo processo de proximidade de morte, essa desfocagem perispiritual que vai ocorrendo, que possibilita que naquele momento ele esteja médium. As causas psicossomáticas, ou somatoformes, como são chamadas hoje em dia, por exemplo, uma pessoa tem tanto medo que vê, tem uma roupa atrás da porta e ele vê que é um espírito atrás da porta, não é? Então, é o medo dele que transforma a visão de uma roupa em uma imagem que para ele vai ser uma imagem espiritual, e daí o pavor, né? Também tem que ser afastado esses tipos de fenômenos. E os transtornos psiquiátricos, que mais tarde, amanhã, talvez, se houver tempo, a gente entra mais por esse aspecto. Principalmente o uso de drogas, que geralmente pode ocorrer de dar visões ou outro tipo de percepção, que aparentemente pode ser uma percepção espiritual, e de fato pode ser uma percepção espiritual, desde que
a pessoa traga elementos que não foram elementos do seu dia a dia. Por exemplo, a pessoa usando uma droga pode ter uma revista de um fato do dia a dia e não necessariamente uma visão espiritual. E esse diagnóstico diferencial pode ser feito. E por fim, a última transparência desse período, nós temos aqui alguns resultados de um levantamento que foi feito pelo Brian Mind Bulletin, foi publicado em 1987, que é uma pesquisa conduzida pela Universidade de Chicago, pelo psiquiatra Glenn Gabbard. E foi pesquisado o número de pessoas na população que diziam ter experimentado durante a sua vida um incidente paranormal. Essa amostragem teve uma relevância estatística, teve uma significância estatística. E ele questiona no artigo: estará o paranormal tornando-se normal? Haja visto o número de pessoas que diziam ter presenciado ou acontecido com elas um fenômeno de ordem paranormal. E fenômenos de percepção extrasensorial. Isso foi feito em 2 blocos, em 73 e em 87, por isso a pergunta: estarão tornando-se paranormais os normais? E a percepção extrasensorial, em 73, isso foi nos Estados Unidos, 58% da população estudada referia um fenômeno de percepção extrasensorial. Em 87, 67% das pessoas referiam. Contato com os mortos, com os desencarnados, 27% em 73 e 67% em 87. Visões, 8% em 73 e 29% em 87. Déjà vu, 59% em 73 e 67% em 87. Déjà vu é aquela sensação de que algo já foi passado, já foi visto, que a gente tem quando às vezes passa por um lugar ou quando vê uma pessoa e tem aquela sensação de eu conheço essa pessoa de algum lugar. Né? E a clarividência de 24% para 31%. Agora, eu vou apresentar para vocês um questionário. Nós vamos fazer uma técnica. Logicamente, quem quiser vai fazer, quem não quiser não vai fazer. No entanto, eu vou pedir que as pessoas que não fizerem fiquem, portanto, em silêncio, né, até que acabe a técnica. São somente 10 minutos e depois a gente vai fazer. E é um questionário para ser utilizado com as cartas Zener, que são as cartas que foram elaboradas para aferir o percentual de telepatia e clarividência das pessoas. Bom, então é para testar a faculdade anímica em cada um de nós. Logicamente, isso aqui é uma amostragem. Nesses questionários, nós aplicávamos isso nas pessoas em 8 séries. Ou seja, aplicávamos esse baralho tem 25 cartas e nós vamos demonstrar como é que isso vai ser feito aqui. E isso era aplicada 8 sequências de retiradas dos baralhos. Depois de ser feita essas 8 sequências, é que dava o resultado. Se a pessoa tinha um percentual maior de precognição, que é a visão para o futuro, de retrocognição, que é a visão para o passado, ou de cognição ou simulcognição, que é a visão no presente. No entanto, como existe uma pessoa que vai transmitir a imagem para ao outro, né? Ou seja, existe um transmissor e existe um receptor, existe o fenômeno de telepatia. Então, por isso, testa as duas coisas, tanto a telepatia como a clarividência. Bom, o que nós vamos fazer aqui é que eu vou pedir um voluntário. Pois não, o senhor pode ficar presente. E as pessoas, ele vai ser o transmissor e as pessoas vão ser receptores. Então eu peço às pessoas que peguem um papel em branco, quem quiser fazer essa técnica, um papel em branco. Apresentações. 25 apresentações das cartas. Então, o que vai ser feito? O senhor Fernando vai ser o transmissor da mensagem.
e as pessoas vão ser as receptoras. Logicamente, tem pessoas que têm mais habilidade para ser transmissor do que receptor, e outros para serem receptor do que transmissor. Né? Então, o senhor Fernando, nós podemos tirar, eu gostaria agora da atenção das pessoas, que eu vou mostrar as cartas que vão ser tiradas nesse baralho. Pode ser uma cruz, né? Seria bom colocar no papel os símbolos que podem sair no baralho, que é a cruz, o círculo, o quadrado, a estrela ou a onda. Onda ou a onda. Esse baralho, isso vai ser aleatório, pode haver sequência de símbolos ou não, né? E o senhor Fernando vai, no momento que for transmitir a carta, vai pensar na carta, somente isso, e pensar, projetando a carta para a mente das pessoas. Vai fazer a imagem de uma onda. Não é difícil a gente imaginar um círculo na nossa mente, ou um quadrado, ou uma onda. Então, o papel do transmissor é imaginar esse quadrado, ou essa onda, ou esse círculo, cruz, e as pessoas que são receptores vão registrar a primeira impressão que tiveram. Se demorar muito, a pessoa foi quadrado ou foi onda? Será que foi círculo? Não. Então tem que ser a primeira impressão. Então não pode haver tempo para pensar. Certo? Tem que ser a primeira impressão e registra. Certo? Então vão ser tirados 25. Eu vou controlar as retiradas do baralho e do tempo, que é tirado rapidamente. Tá bem? Depois as pessoas colocam isso na fila da esquerda e depois eu vou dizer qual foi a sequência para a direita. E depois nós vamos ver o percentual de acerto em linha reta, é o acerto de cognição. E depois eu vou explicar como é o acerto de reto e de pré-cognição. Peraí, não entendi essa coisa da esquerda e da direita. Isso é depois, tá bem? Então vamos fazer primeiro essa todo mundo está preparado? A gente anota na esquerda. Anota na esquerda as impressões que tiveram, tá bem? Bom, quem quiser fechar os olhos, isso às vezes facilita, porque em vez de eu ficar pensando no baralho, eu posso ficar pensando no quadro negro, ou que não é negro, né? no quadro, ou então em outra coisa. Então às vezes os olhos fechados ajudam, mas não é totalmente necessário. Tá bem? Então podemos começar, não é? Então, primeira carta. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. Décima. Décima primeira. Décima segunda. Décima terceira. Décima quarta. Décima quinta.
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª. Pronto? Vamos fazer 24, tá bem? Bom, gente, agora é assim. Eu vou ensinar como é feito esse percentual e vocês vão fazer depois, ou no intervalo, ou depois em casa. Depois as pessoas que quiserem apresentar isso, a gente apresenta como resultado, tá bem? Então, eu vou dar agora a sequência em que foram tiradas. E todo mundo vai anotar a sequência em que foram tiradas, tá bem? Então, a primeira foi uma onda. A segunda foi um círculo. A terceira foi uma estrela. A quarta foi uma onda. Quinta, onda. Sexta, círculo. Sétima, estrela. Oitava, onda. Nona, estrela. 10ª, estrela. 11ª, cruz. 12ª, quadrado. 13ª, quadrado. 14ª, onda. 15ª, círculo. 16ª, cruz. 17ª, cruz. 18ª, quadrado. 19ª, círculo. 20ª, quadrado. 21ª, cruz. 22ª, estrela. 23ª, quadrado. E 24ª, círculo. Bom, gente, quem não acertou de forma direta, não fique triste. Porque nós temos que fazer assim agora. Eu gostaria de dar atenção das pessoas, que agora isso é importante. Tem pessoas que vão reparar que não acertaram assim, que isso é cognição. Cognição, que é a clarividência, ou seja, perceber algo que está acontecendo neste ambiente, em outro local, neste momento. Isso é cognição. Quem acertou assim, na forma direta, linear. Quem acertou? Agora, nós podemos observar que algumas pessoas acertaram assim. Né? Ah, tá bem. Aí? Não. Olha, então, isso pode ter a ver com isso, que é assim, algumas pessoas podem ter tido uma maior frequência de acertos assim. Então, acertavam sempre a seguinte, né? Isso é a precognição ou capacidade para prever ou premonição. E tem algumas pessoas que acertaram assim, para trás. E isso é a retrocognição. Então, as pessoas vão fazer depois as contas de quantas acertos tiveram
Quem tiver um acerto superior a 5 com cognição, retrocognição ou cognição, isso é relevante. Ou seja, por quê? Porque nós não sabemos da experiência do transmissor, as condições de recepção não são adequadas, né? Geralmente isso é feito, tem mais facilidade na recepção quando existe afinidade entre transmissor e receptor. Quando é feito no local individualmente, as duas pessoas, sem interferência de outras lentes, porque aqui nós temos a interferência da mente do outro que acha que é outra coisa e que se comunica com a minha mente a nível inconsciente. Então, geralmente nesses testes, quando existe um acerto igual ou superior a 5, isso tem alguma relevância. E também por um outro motivo, isso deveria ser feito no mínimo 5 sequências dessas. Né? Como não dá tempo de fazer as 5 sequências aqui, fizemos somente uma. Depois as pessoas podem aferir agora no intervalo ou depois em casa. Depois a gente discute um pouco sobre esses resultados, tá bem? Podemos fazer agora um intervalo de 10 minutos e retorno às 16h30. Um pouco de silêncio. Algumas perguntas só chegaram após o intervalo, né? E eu me percebi que não havia perguntas no final do outro módulo. A primeira chegou após o intervalo. Nós vamos deixar depois, no final desse segundo módulo, para responder as perguntas então que chegarem agora e as que chegaram antes, tá bem? Então vamos retomar os nossas atenções, não é? Eu peço desculpas a vocês se não estiver me fazendo entender adequadamente. Vai. Vamos fazer então silêncio para o pessoal lá do fundo ouvir direito, porque reclamaram que não estão ouvindo adequadamente. Bom, essa é uma nova forma de ver o transe mediúnico. Então nós colocamos aí transe mediúnico, estados alterados de consciência. Ou seja, entendemos também que o transe mediúnico é um estado alterado de consciência. E para entendermos o que é um estado alterado de consciência, vamos recorrer a essas definições que estão cá abaixo. Primeira, a estado de consciência. O que é um estado de consciência? É um padrão generalizado de funcionamento psicológico. Então, todos nós temos um padrão de funcionamento que varia do ciclo do sono à vigília. Todos nós passamos determinados momentos em vigília e em sono. E esse é o padrão regular e normal de estado de consciência que nós estamos no dia a dia. Ou estamos dormindo ou estamos em vigília. Existem também os estados alterados, hoje em dia é chamado também de estados modificados. Até preferimos essa denominação porque é alterado da ideia de alguma coisa que está anormal, né? E na realidade não é. Então, os estados modificados ou alterados de consciência existem quando existe uma alteração qualitativa no padrão de funcionamento, onde ocorre a modificação da consciência. Então, exemplo de estados alterados de consciência, por exemplo, o sonho durante o sono é um estado modificado de consciência, que não é o ciclo da vigília. Um outro estado alterado de consciência, o estado que se alcança através da meditação. O transe mediúnico é um estado alterado de consciência. Algumas outras práticas, como por exemplo, a dança, às vezes propicia um estado alterado de consciência, principalmente quando existe uma música muito ritmada e repetitiva, que leva a pessoa a um estado alterado de consciência. Ou então a musicalidade que existe no batuque dos tambores, não é? É muito brasileiro, muito africano e também leva um estado alterado de consciência. Práticas de yoga levam estados alterados de consciência.
E assim, uma enormidade de situações podem levar a estados alterados de consciência, como também uso de drogas e etc., relaxamento, concentração, que levam a um estado alterado de consciência. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver amanhã, na parte de desenvolvimento mediúnico, que nós podemos treinar esses estados alterados de consciência, treinar fora da reunião mediúnica, não é? Isso fazer parte do nosso desenvolvimento mediúnico, porque facilita o processo quando nós estivermos na própria reunião. Ou seja, os espíritos já vão encontrar um campo aberto e propício para que ocorra um fenômeno mediúnico. Então, nós dividimos aqui, já agora, com o conceito de estado de consciência, de estados alterados de consciência, o transe mediúnico em 3 fases. A primeira fase seria a fase de vigília, ou seja, aquela fase que nós chegamos na reunião mediúnica, sentamos, estamos todos fazendo a leitura ou discutindo a mensagem e estamos em estado de vigília. E nesse funcionamento, que é, por exemplo, o funcionamento que nós estamos aqui agora de atenção, nós estamos funcionando o nosso cérebro em ondas tipo beta. Esse tipo de onda beta é característico do estado de vigília. No transe mediúnico, existe a segunda fase, que é aquela fase onde o dirigente da mediúnica pede que o médium se concentre. Nesse momento da concentração, ocorre um relaxamento físico e mental. Nós vamos nos aperceber disso também amanhã, na parte de desenvolvimento mediúnico, ou seja, como podemos fazer para ter um desenvolvimento mediúnico mais adequado. E existe um relaxamento físico e mental,